nome é Thelma Yumiko, então vamos concluir hoje mais um pouquinho, né, de posicionamento para vocês agregarem na bancada de vocês. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o corte com exatidão, a leitura dos ângulos, certo? Como compreender os ângulos em relação à curvatura da cabeça, ok? Então vamos lá. Vou mostrar aqui primeiro nessa bonequinha. Olha só, raspei a bonequinha, certo? E vou mostrar aqui. Com o pente, os meus alunos aqui, eu utilizo depois como régua. Você vai começar a perceber agora. Então, a cliente quer um fio reto 0 graus. Fio reto é reto 0 graus, ok? Vou trabalhar então com essa linha aqui horizontal. Então, vou seccionar central e de orelha a orelha. Na parte posterior, exterior, divisão horizontal, ok. Divisão horizontal. Em relação a essa divisão, olha só. Em relação à curvatura da cabeça, reto 0 graus. O reto 0 graus é esse aqui, ó, sem ângulo nenhum. 0 é 0, certo? E vou prosseguir dessa maneira até o interior. Certo? Agora vamos ver nessa divisão horizontal também, dá para fazer o ângulo de 45 graus. Ou se não, na diagonal para frente aqui, o ângulo de 45 graus. Vejam só, acompanhe aqui com a régua. Se aqui é o fio reto 0 graus, essa abertura aqui é o ângulo de 45 graus, ok? E vou prosseguir nessa abertura do ângulo de 45 graus até o final, até o interior, em relação à curvatura da cabeça. Isso quer dizer que essa régua aqui não pode oscilar, não pode ficar subindo e descendo, subindo e descendo. Isso aqui é como se fosse o fio do cabelo. Então, se você começou aqui na divisão horizontal, ângulo de 45 graus, vai prosseguir com esse ângulo de 45 graus até o interior. Logicamente que no ângulo de 45 graus, 0 é aqui, ângulo de 45 graus, temos baixa, a média e alta projeção. Isso aqui eu vou explicar um pouquinho mais para frente, para vocês, só para conhecerem o ângulo de 45 graus, certo? Vou falar agora um pouquinho do ângulo de 90 graus. Olha a régua aqui, ela te aponta certinho e não precisa ter medo de posicionar e encostar na cabeça da cliente. Estão vendo aqui? Olha só, olha meus dedos, a régua em relação à curvatura da cabeça, que eu venho a fazer na divisão vertical. Vocês estão vendo aqui a régua encostar certinho em relação à curvatura da cabeça? Ah, mas Thelma, mas o outro lado do pé. Também, ó, ele encosta certinho em relação à curvatura da cabeça. Ó, só não façam isso. Eu quero que vocês encostem toda a extensão. Isso aqui não, toda a extensão, olha. Viu como a régua encosta certinho em relação à curvatura da cabeça? Se vocês posicionarem somente essa pontinha aqui, não me apresenta ângulo nenhum. Esse daqui como se fosse o fio do cabelo. Ou fica curto ou fica muito longo. Por quê? É essa extensão aqui, ó, que vocês precisam trabalhar. Isso quer dizer, aqui na régua, em que linha que eu trabalhei? Vertical. Vertical. 90 graus é vertical. Paralela à divisão, ó, em relação à curvatura da cabeça. Viu como dá para posicionar certinho? O ângulo de 90 graus, ó, venho, posiciono, ó, vertical, 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 que seja um cabelo longo, só fazer a junção perpendicular, sem tirar o comprimento que a cliente deseja. Sabendo trabalhar paralelo à divisão, paralelo à divisão, paralelo à divisão, vocês fazem todos os cortes. Obedeçam a curvatura da cabeça diante dos ângulos que vocês vão posicionar o corte fica fantástico, não dá erro, dá exatidão, ok? É isso que eu falo, ele é técnico, preciso. Se vocês lembrarem dessa curvatura e posicionarem os dedos paralelo à divisão, todas essas linhas do eixo espacial, não dá erro. Vamos lá mais um pouquinho? Agora vou posicionar aqui no cabelo, tá? Os ângulos e os cortes para vocês verificarem, tá? Então, ó, vou seccionar central e de orelha a orelha. Seccionar central e de orelha a orelha. Vou posicionar aqui na parte posterior, central, no exterior, divisão horizontal.
Vou mostrar aqui o ângulo de 0 graus. Na posterior exterior, divisão horizontal, divisão horizontal. Vamos iniciar pelo centro. Os dedos paralelo à divisão, ó, fio reto 0 graus. 0 graus, a sua cliente quis reto, reto, 0 graus. Ok? Então vamos posicionar aqui até a segunda falange. Sem deslocar o caimento natural, reto, 0 graus. Sem deslocar o caimento natural, reto, 0 graus. Os dedos paralelo à divisão. Centro, 0 graus. Ok? Caimento natural. Vou pentear, reto, 0 graus. Do outro lado, reto, 0 graus. Ok? E vamos prosseguir nessa mecha, reto, 0 graus, sem deslocar o caimento natural até o interior. É isso aqui, ó, 0 graus. Ok? Se vocês fizerem daqui reto 0 graus, fizer essa abertura, na hora de conferir, jamais vai ficar reto 0 graus, porque ele vai ficar em ângulo, certo? Então, o fio não vai ficar reto, reto, ok? E vão prosseguir até o interior, reto, 0 graus, mecha estável, 0 graus, e olha aqui a sua mecha aqui. E eu vou cortar aqui, sem deslocar o caimento natural. Sem deslocar o caimento natural, reto, 0 graus. E vão prosseguir dessa maneira até o interior, reto, 0 graus, ok? Então, esse daqui seria o ângulo de 0 graus. Ok, agora eu vou apresentar para vocês o de ângulo de 45 graus. Seccione central de orelha a orelha, ainda na divisão, na posterior exterior horizontal. É isso aqui, inicio pelo centro. Se o 0 graus é aqui, essa abertura aqui é o ângulo de 45 graus, ok? Então, ó, ângulo de 45 graus, ângulo de 45 graus e sem deslocar o caimento natural. Do outro lado, ângulo de 45 graus, os dedos paralelo à divisão, sem deslocar o caimento natural, certo? Compreenderam? O fio aqui, 0, e essa abertura aqui é de 45 graus. Só que mais um detalhe, dica importante, no ângulo de 45 graus, temos isso, olha, vou fazer bem nessa ponta para vocês verem, 0 graus, certo? Baixa projeção, média projeção, não é o fio a 90, 89, alta projeção. Voltando. Fio reto 0 graus, certo? Abertura do ângulo de 45 graus. Se o 0 é aqui, baixa, média, alta projeção. Nossa, Thelma, então o que seria alta, média e baixa projeção em relação ao ângulo de 45 graus? Ah, a quantidade de camadas que a sua cliente quer. No ângulo de 45 graus, você pode inovar, crescer dentro desse ângulo, porque temos essas variações, alta, média e baixa projeção. O que quer dizer? A quantidade de camadas que a sua cliente quer. Sim, se a sua cliente tem aqui o fio reto 0 graus, e ela quer mudar o corte, e ela quer fazer camadas, então pense um pouquinho, a sua cliente que tem aqui um fio reto 0 graus, ela já tem há muito tempo, certo? E ela de repente fala assim, Thelma, eu quero mudar seu corte, eu quero ter um pouco de camadas. Só nas pontas? Você quer dizer que é o fio inteiro e um pouquinho de camada nas pontas? Sim, Thelma, é. Ah, então ok. Então vamos. Posterior, exterior, divisão horizontal, tá? Então esse aqui era o 0 graus. Vou fazer no ângulo de 45 graus, baixa projeção. Baixa projeção do interior ao exterior ao interior nessa projeção. Isso aqui não pode ficar subindo e descendo. Vai ter o fio inteiro e camadas de 1, 2 dedos exatos aqui na ponta. Passado 2 meses, essa sua cliente, Thelma, eu gostei dessas camadas um pouquinho nas pontas. Ah, então quer dizer que eu posso subir um pouquinho mais de camadas? Ah, Thelma, pode fazer. Você passou confiança e credibilidade para ela e agora você pode dar essa sugestão para ela.
Ok, então já fizemos aqui o 0 graus, fizemos na baixa, vou subir um pouco mais as camadas. 0, baixa, média projeção. Viram agora como é que já ficou aqui? Vou fazer na média projeção, do exterior ao interior, média projeção. Vai ter o fio inteiro e camadas de 3, 4 dedos exatos. Viu? O próximo corte, a sua cliente adorou. Thelma, pode fazer o que quiser. É assim que ela vai começar a posicionar com você. Ah, então tá. Aí, você descobriu já o corte, já aprendeu a fazer o diagnóstico, certo? 0 graus, baixa, fiz a média. Posso subir um pouco mais suas camadas, cliente? Sim, Thelma, pode subir. Ótimo! Então, vamos fazer o fio inteiro em camadas um pouco mais acentuadas. Como, Thelma? Aqui, ó. 0 graus, veja aqui o fio reto 0 graus. Baixa projeção, média projeção, alta projeção. Não é o fio a 90, 89. Aqui. Olha já a abertura que chegamos aqui. Do exterior ao interior, essa projeção. Vai ter o fio inteiro e camadas exatas de 4, 5 dedos aqui nas pontas. Ela fica perfeita, fica exato. Só fazer a leitura correta do ângulo de 45 graus, alta, média e baixa projeção. E outro detalhe importantíssimo, a cabeça não é reta, certo? Vão obedecer essa curvatura da cabeça. E lhe garanto, tendo esse conhecimento das projeções e da curvatura da cabeça, o corte aqui fica exato no empilhamento de pontas que a sua cliente deseja. Baixa projeção, 1, 2 dedos, média projeção, 2, 3 dedos aqui de camada. E na alta projeção, você vai ter o fio inteiro e camada de 4, 5 dedos exatos. Exato. Então, esse é o diagnóstico do ângulo de 45 graus. Ok? Viram como é crescente esse ângulo? É só saber posicionar corretamente e fazer a leitura, que seria o diagnóstico que a sua cliente deseja, e você faz com exatidão. Ok, pessoal? Então agora vou apresentar para vocês o ângulo de 90 graus em relação à curvatura da cabeça, certo? Então vamos iniciar assim, seccionar central e de orelha a orelha, certo? Então na parte posterior vou fazer aqui a divisão vertical. Divisão vertical. Olha aqui, ok? Dá para ver a divisão aqui vertical, certo? Aqui na boneca, estou fazendo essa divisão vertical. Recordam-se aqui, ó, para não colocar a pontinha, é para colocar toda a extensão. Ó, posso virar aqui, toda a extensão. Não coloquem somente a pontinha ou vice-versa, tá? Então, toda a extensão. Então, vamos lá agora aqui no cabelo. E lembrando, sempre a curvatura da cabeça, certo? Então, vamos lá. Divisão vertical. Vamos iniciar na parte posterior e interior. Os 2 centímetros. Vem aqui e posiciono, ó. Vertical. Olha a minha régua já paralela à divisão, ok? Paralela à divisão, vertical, vertical. Vou cortar aqui. Olha a régua aqui na curvatura. Essa mecha é para cortar aqui, vertical. Não é aqui embaixo, senão olha a régua onde vai estar. E também não é lá atrás. Viram aqui como é que fica? Conseguem ver, olha só, vou esticar bem aqui o fio. O fio da raiz ou o ângulo de 90 aqui? Certo? Então, vamos lá. Vertical. Só colocar a régua. Venho e corto aqui, ó. Vertical. Prender aqui. Outra altura, outra curvatura. Ok? Divisão vertical, vertical. Vou pentear na vertical. Vertical. Olha a minha mecha. É aqui essa curvatura dessa mecha aqui. Já não é mais em relação à mecha anterior. Viram como é que fica o fio da raiz? Esse fio aqui vai ficar curto. E também não é aqui embaixo. É só esticar o fio, os dedos paralelo à divisão e é vertical. Corta.
solto. Não preciso cortar tudo. Solto. Outra altura. Outra curvatura do ângulo de 90 graus. Minha mecha. Olha só aqui. Vertical, 90 graus. Corta. Solto. A partir de agora, eu vou ficar diante da mecha. Viram que eu fiquei aqui um pouquinho de lado? Por causa da curvatura. As duas primeiras mechas por cima do dedo. Ok se eu falar aqui por cima do dedo? A partir da terceira mecha, eu vou ficar diante da mecha. Ó, os 2 centímetros. Ok a régua aqui vertical? Meus dedos precisam vir aqui paralela à divisão. Vertical, vertical. Olha aqui a régua. Vertical. Aqui. Firmo a mecha, ó, corta, solta, até a segunda falange. Outra altura. Vertical, 90 graus. Vertical, 90 graus, ó, corta, solta, posiciono. Viram que o cabelo já chegou aqui, olha. Junção, olha a minha mecha aqui. Junção perpendicular do ângulo de 90 graus, fazer a junção sem tirar esse comprimento. Compreendido aqui o ângulo de 90 graus? Se vocês conseguirem obedecer essa régua em relação à curvatura da cabeça, posicionam tranquilamente. Com o tempo e com a prática, só vocês erguerem o fio, esticarem na vertical, que já não há necessidade, mas porque ó, você já consegue visualizar com tranquilidade. Mas por enquanto, ó, quem tem dúvida, vertical, vertical, os dedos paralelos. E outro segredo, uma outra dica, por favor, se a divisão vertical é paralelo à divisão, cuidado para não fazer horizontal, está não paralelo em relação à divisão. Certo? E um outro detalhe, fazerem isso aqui, pentear desse jeito e posicionarem aqui. Não dá, não tem condições. Fica não paralelo. Então, paralelo à divisão, ok? E é isso, apresentado para vocês o ângulo de 90 graus. Pessoal, agora vamos lá mais um pouquinho, mostrar o caimento natural quando se desloca e não desloca. Ah, Thelma, qual a diferença? Tem diferença, sim, vocês já vão começar a notar. Então vamos lá, eu vou mostrar quando se não desloca o caimento natural. Em qual situação, em qual corte é posicionado isso, essa leitura, certo? Então a cliente chegou aqui e fala assim para você, Thelma, eu quero fazer um Chanel, ok? Quero fazer um Chanel de bico, quero aqui muito alto, independente. Entrou Chanel, não se desloca o caimento natural, ok? Ponto final. Então vamos lá, seccionar central e de orelha a orelha. Seccionar central e de orelha a orelha, certo? Então, a sua cliente quer um Chanel. Chanel. Vou fazer aqui da divisão horizontal para vocês, tá? Uma das opções. Divisão horizontal. Ela quer divisão horizontal. Quando a sua cliente quer um Chanel, entrou a palavra Chanel, clássico ou não, não se desloca o caimento natural. Onde será isso aqui? É aqui, ó, na parte posterior, central, no exterior, vamos fazer a divisão horizontal. Ok? Seccionar central de orelha a orelha, na parte posterior, exterior, divisão horizontal. A sua cliente, ela quer um Chanel. Quando entrou a palavra Chanel, independente se é nuca alta, batida, certo? Desfiado, entrou Chanel, é aqui, pessoal. Esse caimento natural não se desloca. Centro, sem deslocar o caimento natural. Sem deslocar o caimento natural. É aqui a importância do Chanel, é essa extremidade. E vão prosseguir dessa maneira até o interior. Divisão horizontal, sem deslocar o caimento natural. O que seria isso? Vai ter essa continuidade aqui, horizontal e anterior
a ponta da diagonal para frente ou horizontal que a cliente queira. Essa extremidade do caimento natural não pode se deslocar, não pode fazer isso aqui, ó. Divisão horizontal, não é aqui? Muitos acabam fazendo isso, ó. Fica não paralelo a divisão. E aí que ocorre os equívocos. Sai aqui, aquele triângulo aqui. Só porque deslocou esse caimento natural. Só porque fez isso. Está paralela a divisão, meus dedos? Não paralelo, é aqui. Entrou Chanel, não se desloca o caimento natural. É aqui. Prosseguir dessa maneira, com esse caimento natural até o interior. E fica uma ponta maravilhosa para você concluir no anterior, diagonal para frente ou, se não, horizontal. Se deslocarem, fizerem isso aqui, lhe garanto que fica o triângulo. Como corrigir, Thelma? Essa mecha aqui não vai esconder o problema desse buraco do triângulo. Só se sua cliente autorizar a tirar mais ou menos mais 2 centímetros. É isso que vai ocorrer. Então vejam a importância desse caimento natural. Conclui-se o quê? Olha a minha dica, profissional. Eu, profissional, vou posicionar a divisão horizontal. Eu nunca vou me deslocar da parte posterior. Eu vou me posicionar aqui e vai ficar até o final, até o interior, sem deslocar o caimento natural. Se estiver curtas as outras mechas, ok, comunique a sua cliente que vai precisar de mais 1 ou 2 cortes para que fique 100% correto o corte. Mas essa importância aqui do caimento natural é imprescindível. Vamos falar agora do caimento natural quando se desloca o caimento natural, certo? Então, seccionar central de orelha a orelha, na parte posterior posicionei aqui a divisão horizontal, certo? Olha só, vamos iniciar aqui do centro e deslocando o caimento natural. Por que e quando se desloca o caimento natural? Quando a sua cliente quer o degradê diagonal para trás e na parte posterior ela quer que fique levemente arredondado ou se não o redondo. Olha aqui. Aí se desloca o caimento natural. Como assim então? Dessa maneira, olha. Centro, os dedos paralelo à divisão. Eu venho aqui, ó. Olha só onde que eu venho parar com esse fio do caimento natural. Meus dedos, na divisão horizontal que eu posicionei, meus dedos terão que ficar aqui na horizontal. E fico diante da orelhinha, divisão horizontal. Venho e corto aqui. Ok? Ele vai ficar levemente arredondado, o convexo. Do outro lado, deslocando, ó, o caimento natural, você precisa ficar com os dedos na horizontal, diante da orelhinha e horizontal. Eu venho e corto aqui, ok? Cuidado para não fazer isso aqui, hein? Diagonal, horizontal. Não é divisão horizontal, horizontal. Eu venho e posiciono e corto aqui horizontal, certo? E vão prosseguir dessa maneira até o interior. Ok, pessoal? Mostrando aqui com a cliente, mostrando para vocês o caimento natural em relação à cadeira e o posicionamento do profissional na parte posterior, ok? Acompanhem com a régua aqui, olha o corte. Os dedos paralelos à divisão, divisão horizontal. O caimento natural, acompanhem com a régua, sem deslocar o caimento natural na parte posterior. Do outro lado, sem deslocar o caimento natural, divisão horizontal. E vão prosseguir dessa maneira até o interior. Entrou Chanel, pessoal, não se desloca o caimento natural. Isso conclui-se o quê? Que eu, o profissional, sempre vou ficar aqui na parte posterior, executando o corte na divisão horizontal. Cuidado para não fazer isso. Uma dica, ó, cuidado para não fazer isso. Ok? Isso quer dizer que, ó, sempre vou me posicionar na parte posterior, divisão horizontal, sem deslocar o caimento natural. Ok, pessoal?
Agora eu vou mostrar para você quando se desloca o caimento natural, quando fica o redondo, o convexo, certo? Então é isso aqui, ó. Centro, os dedos paralelo à divisão e vejam só onde que eu estou aqui, o caimento natural. Não é divisão horizontal, meus dedos na horizontal. Eu vou ficar aqui, ó, diante da orelhinha, divisão horizontal, deslocando o caimento natural, certo? E do outro lado, cuidado para não ficar somente aqui na parte posterior e acabar fazendo isso, ó. Essa aqui é a dica, hein? Meus dedos não tá em diagonal? É diagonal? Não, é divisão horizontal. Como posicionar aqui, ó? Horizontal. E olha só onde que eu fico agora. Olha o caimento natural. Não é divisão horizontal? Meus dedos na horizontal. Diante da orelhinha, divisão horizontal. Quando soltar, o cabelo na parte posterior e interior, ele vai ficar aqui, o redondo, tá? Quando se desloca o caimento natural. Isso quer dizer o quê? Que o anterior é diagonal para trás. Que o anterior é diagonal para trás. Ok? Mas vamos complementando aqui novamente. Desloca-se o caimento natural quando o anterior tiver o degradê, certo? E não se desloca o caimento natural quando for Chanel. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, façam comentários, entrem em contato com a gente, perguntem, tirem dúvidas, tá? Que a gente possa esclarecer e explanar melhor para vocês, para a gente poder interagir melhor com vocês, ok? Então até o próximo vídeo, aguardo vocês. Um abraço!